Quero fazer uma leitura aqui na Palavra de Deus, onde se encontra aqui no livro de Gênesis, capítulo 3 e versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E foram abertos os seus olhos, e ambos conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Deixa só até aqui, no nome do Senhor Jesus, por enquanto. Então, nós vemos aqui uma passagem assim bastante interessante sobre o pecado original. Como a Bíblia relata que o pecado entrou no mundo através de uma desobediência sobre a lei de Deus. Mas nós podemos indagar sobre muitas coisas que está aqui nesta passagem, que a condição daquelas pessoas, de Adão e Eva, quando eles fizeram este pecado. Então, a Bíblia nos relata que Deus formou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. Então eles foram formados por Deus. E Deus deu uma lei para eles, a qual eles não deviam quebrar. Mas nós podemos ver e indagar, mas por que Deus lhe daria uma lei assim, desta forma? Será que realmente havia uma justiça nisso? Porque eles eram como duas crianças. Eles não tinham entendimento sobre o bem e o mal, e não sabia o que era morrer. Então, se eles estavam nessa condição, eles eram, como diz, inocentes. Eles tinham inocência. E como eles podiam ser julgados? Como eles podiam ser responsabilizados por uma coisa que eles não tinham um conhecimento profundo sobre aquilo? Então, eu comecei assim a indagar, procurar explicação, procurar de Deus uma forma que pudesse justificar esta passagem. Porque se nós examinarmos e pensarmos profundamente sobre este episódio, nós podemos ver que fica difícil entendermos o que realmente aconteceu e como Deus poderia julgá-lo. Porque, em primeiro lugar, eles foram criados por Deus. E Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, a sua criação também é perfeita. Então, Adão e Eva, eles eram perfeitos. E se eles eram perfeitos, então, da onde vem o desejo de pecar, de fazer algo que não era correto? Isso é algo para nós pensarmos e dizer, mas que nem a gente pode indagar e dizer, mas eles tiveram um livre-arbítrio. Mas este livre-arbítrio, da onde veio? Quem fez o livre-arbítrio? Quem deu o livre-arbítrio? Foi Deus. Deus fez o livre-arbítrio. Deus formou o livre-arbítrio nele, juntamente com ele.
E logo no na primeira escolha, a primeira vez que eles foram usar o seu livre-arbítrio, eles já penderam para o lado mal. Então será que havia um defeito de fabricação? Por que o livre-arbítrio deles levou eles a errar e não para acertar? A primeira coisa, a primeira vez que o livre-arbítrio foi usado, ele já pendeu para o mal. Nós podemos chegar a uma conclusão, porque realmente o mal estava dentro dela, dentro de Eva. Porque senão, se ela não tivesse nenhum desejo pelo mal, nenhum desejo por transgredir, ela não teria desejo algum de comer daquela árvore, ela não teria nada que o atraísse. Se teve alguma coisa que atraiu para elas participar e comer do fruto proibido, é porque já havia um desejo dentro dela, já havia uma pendência para o erro dentro dela. E da onde veio essa pendência? Da onde veio isso? Pois se Deus que o formou era justo, se Deus que formou é perfeito, mas já havia uma imperfeição dentro de Eva. Porque se não houvesse essa imperfeição, não haveria essa tendência, não haveria esse desejo de fazer algo que não estava correto. Porque antes que qualquer homem faz alguma ação, primeiro aquilo tem que estar dentro dele. Primeiro tem que haver um desejo por aquilo. E a Bíblia diz que ela desejou, que ela viu que aquilo lá era bom para dar entendimento. E ela comeu daquela árvore. E agora vamos aqui levantar uma outra questão. Porém, se Deus, Ele sabia que eles cairiam, por que Deus então colocou ali, naquele jardim, a árvore do conhecimento e também a serpente? Sabendo que eles iam transgredir, sabendo que eles não tinham conhecimento do bem e do mal. Então veja bem, então eu fiz muitas vezes essa indagação e eu não encontrava saída. Eu não encontrava como sair para onde eu tentava levar essa minha indagação. Tudo me levava a crer, o meu raciocínio, a minha razão levava de encontro que o culpado nesse caso não era Adão e Eva. Eles não tiveram culpa. Porque se eu tenho, por exemplo, se eu tenho 2 filhos pequenos que ainda não conhecem o bem e o mal, aí eles não têm um conhecimento, uma formação sobre um conhecimento profundo, uma formação sobre o que é bom e sobre o que é mal. E de repente eu coloco um copo de veneno sobre a mesa e saio e deixo eles na minha casa e digo: filhos, olha, isso é veneno, vocês não tomam desse veneno, que se vocês tomar, vocês vão morrer. E quando eu voltar, um daqueles meus filhos tomou aquele veneno e morreu. Eu pergunto, quem foi o culpado? Foi aquela criança que tomou o veneno, que eu adverti para ela não fizer aquilo e ela fez? Foi ela quem foi o culpado, ou foi eu que deixei o veneno ao alcance dela que sou o culpado? Eu tenho certeza que o senso comum, todos me dirão que eu sou o culpado, que eu fui o culpado, porque a criança era inocente, elas não tinham conhecimento do que era morrer, e eu simplesmente deixei ali, di aquela escolha para elas, mas deixei ao alcance delas algo que era mal. Eu como tendo a ciência, o conhecimento daquilo era mal, eu não poderia ter deixado aquilo ali daquela forma. Então, todas as formas que eu tentava expor, que eu tentava pensar, que eu tentava justificar a palavra, todas as formas me ocorria que o culpado unicamente era Deus pelo pecado, por Eva ter comido a maçã. Então, a Bíblia diz lá em Tiago, diz assim: se você tem falta de conhecimento, peça a Deus, que o dá. Então, eu ainda comecei a buscar de Deus. Falei: Senhor,
eu quero que o Senhor me mostre se meu raciocínio está errado. Porque parece para mim que aqui todas as coisas levam a crer que o pecado não foi dele, Senhor. Porque dá uma impressão, tudo que eu levo a crer aqui, que eles não foi o erro, não foi deles, o erro foi muito mais do Senhor do que deles. Porque o Senhor foi quem deixou ali aquele veneno diante deles. E eles não tinham conhecimento disso. Por que o Senhor fez isso? Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu desta forma, meu Deus? Então, meu irmão, aí é onde que tem muitas pessoas que se tornaram até mesmo um tanto ateus, um tanto descrentes, porque através da nossa razão nós não conseguimos compreender essas coisas, não conseguimos entender essas coisas. Mas as pessoas já fazem juízo de si mesmo e não buscam se aprofundar, não buscam buscar a Deus para ver o que Deus tem a dizer sobre isso. E eu tentei e falei, eu vou buscar de Deus, ver o que Deus vai me mostrar sobre esse assunto. Porque isso para mim é um tanto embaraçoso. E eu sei que Deus existe, que Deus é fiel. Eu sei que Ele é justo, mas isso eu não estou conseguindo compreender isso. Porque é algo para mim que está difícil de eu compreender. Então eu tentei pesquisar, mas de todas as formas que eu tentava pesquisar através da internet e tudo mais, as dúvidas somente aumentavam. E eu não conseguia chegar a uma conclusão que pudesse justificar Deus nesse ponto. E em vários outros pontos, mas vamos por agora abordar este ponto. Então, meu irmão, um dia eu estava buscando a Deus no monte e falando com Deus e dizendo, meu Deus, eu sei que o Senhor é justo, eu sei que há uma explicação, mas é difícil, Senhor, pelo raciocínio que Tu me deu, por esse fraco conhecimento que Tu me deu, tudo leva a crer que na realidade, Adão e Eva não foi culpado. A culpa deles foi mínima. Mas a maior culpa foi de quem colocou aquela árvore ali e aquela serpente ali. Porque eles eram crianças inocentes. E outra, o Senhor foi quem fez ele. Se o Senhor foi quem fez ele, o Senhor é responsável por eles. O Senhor é responsável, o Senhor é o tutor deles. Então, se eles caíram, o Senhor é responsável pela queda deles. Porque ele estava ali colocado pelo Senhor. E como agora a culpa recai sobre eles, sobre Adão, Eva, e o Senhor, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, porque o Senhor foi quem colocou ele lá, o Senhor foi quem deu essa lei, o Senhor colocou. Mas, e se eles caíram, se eles tinha o livre-arbítrio foi o Senhor que fez? Ou será que esse livre-arbítrio estava defeituoso? Estava com defeito de fabricação? Por quê? Se o Senhor deu o livre-arbítrio, fez o livre-arbítrio, colocou neles, e o livre-arbítrio falhou, em vez de escolher as coisas boas, em vez de pender pelo lado bom, pendeu pelo lado errado, então tinha alguma coisa errada com esse livre-arbítrio, tinha algo errado com essa construção, com essa pessoa que tinha isso por dentro, tinha esse desejo de pecar. Da onde veio isso? Esse desejo de quebrar a lei de Deus. Então, eu fazia essas indagações. E eu, no meu silêncio, não falava isso para ninguém, mas perguntava diretamente para Ele. Se alguém tem que me dar uma resposta, eu dizia isso comigo mesmo. Se alguém tem que me dar uma resposta sobre isso, esse alguém é Deus. Porque Ele tem que me responder isso, porque eu creio na sua existência, creio na sua verdade, creio na sua palavra, tenho razão suficiente para querer. Por quê? Porque eu já tive experiências profundas com Deus. Já tive experiência profunda com a Bíblia, com a palavra, para saber que a Bíblia é a palavra de Deus. Tive experiência profunda com a palavra. Tive experiência profunda com Deus. Eu sei que Deus é real.
Mas como, Senhor, eu posso entender isso? Como eu posso explicar isso, Senhor? Aí eu comecei, meus irmãos, a indagar e a buscar compreender estas coisas. Perguntava para Deus, orava, buscava, perguntava para Deus, faça-me entender isso, Senhor. Faça-me entender. E parece que nenhuma resposta vinha. E de repente eu comecei a pensar, será que Deus não tem resposta para isso? Mas, todavia, eu não desisti e continuei a buscando. Quando foi um certo dia, eu estava lá no monte orando, sozinho, só eu e Deus. Eu ficava muitas vezes o dia todo, o dia inteirinho, até tarde da noite lá no monte orando. Quando de repente, um dia, por volta aí de umas 3 ou 4 horas da tarde, eu estava ali naquele lugar, orando a Deus, quando de repente eu vi algo se aproximando. E era um anjo que estava se aproximando e chegou ali perto de onde eu estava e ficou do meu lado. E eu disse, agora chegou a hora de eu fazer essa pergunta para ele. Então, meu irmão, eu já pus na minha cabeça, eu vou perguntar para ele sobre Adão e Eva, se realmente eles tiveram culpa mesmo. Isso eu quero que ele me responda. E sobre outras contradições também, como que, por exemplo, Deus, ele deu a sua lei, por exemplo, não matarás, e de repente ele mandou que Moisés matasse um homem por apenas estar carregando lenha num dia de sábado. E mandou também que Josué e seus soldados destruíssem cidades inteiras, matando crianças, animais e todos. E aonde ficaria a lei de não matarás? E muitas outras indagações que eu não conseguia compreender. E eu falei, agora é a hora que eu pergunto para ele essas coisas. E eu vi, irmãos, que aquele anjo estava do meu lado. E eu orando a Deus, sentindo grandemente o poder de Deus, a graça de Deus na minha vida, eu perguntei algumas coisas pessoais para ele. Porém, não perguntei assim, falando, mas perguntei pensando, através do pensamento, e ele respondia no meu pensamento, sem falar, ele respondia aquilo dentro do meu pensamento. Eu vi que ele estava me respondendo, eu escutava a sua voz dentro da minha cabeça, respondendo aquilo que eu estava perguntando. De repente, quando eu pensei, agora eu pergunto sobre esse assunto. Aí, quando eu fui perguntar, eu notei uma voz dentro de mim, ele dizendo dentro da minha cabeça, dizendo, não pergunte nada. Eu peguei e fiquei calado. E logo em seguida eu vi que ele entrou na minha frente. Quando ele entrou na minha frente, que parou assim em minha frente, que eu olhei assim, eu comecei a ouvir que eu podia enxergar através dos olhos dele. Uma coisa assim, eu vi que eu estava enxergando através dos olhos daquele anjo. E quando eu vi através dos olhos daquele anjo, eu vi as coisas tudo diferente. Ali aquelas árvores, aquele lugar, o brilho do sol, tudo era muito diferente, muito mais brilhoso. As árvores, parece que tinha algo atrás daquilo que eu não conseguia ver antes e agora eu estava vendo. Eu via tinha algo mais, algo que meus olhos não estavam alcançando de ver. Agora eu estava vendo algo superior, algo maior. E dali a pouco ele saiu da minha frente e voltou para o meu lado. Aí eu perguntei para ele, o que significa isso? O que significa isso? Ele disse, sua visão será ampliada. Foi a única coisa que ele me disse. E então desapareceu, sumiu aquele anjo, sumiu aquela visão. Então, meus irmãos, aí passando depois disso, eu notei que eu comecei, uns dias depois, comecei a ver as coisas de uma maneira diferente. Eu não via mais as coisas como era antes.
Quando eu li a Bíblia, eu não via mais a Bíblia, parece que não era mais a mesma Bíblia. Eu não via mais, não enxergava mais ela como eu enxergava antes. Parece que mudou tudo. A minha forma de entender as coisas já não era mais aquela forma. Eu entendi de uma forma mais profunda, maior. E então eu comecei a entender, começou a me vir o entendimento acerca dessas coisas, acerca dessas indagações que por algum tempo me perturbou. E eu comecei a compreender essas coisas. E é isso que eu quero assim trazer através desse vídeo, trazer essa compreensão que eu tive a respeito desses assuntos. Por exemplo, a respeito desse assunto e de outros assuntos em vídeos posteriores. Então, eu quero aqui então fazer uma leitura para mostrar o entendimento que Deus me deu acerca dessas coisas. Então eu quero ler aqui Gênesis capítulo 1 e versículo 26 a seguir. Aqui diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil, que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se mova sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dê semente, ser-vos-á por mantimento, e todo animal, e toda a terra, e toda a ave dos céus, e todo réptil da terra, que há alma vivente, toda a erva verde será por mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Então, meu irmão, nós vemos algo interessante aqui. Que Deus disse, toda árvore, veja bem, está aqui, ó. E disse Deus, eis que toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto, e que dê semente, ser-vos-á por mantimento. Toda árvore. Então nós vemos que aqui não há nenhuma restrição. Então se ele diz que toda árvore que dê semente, tudo que dê fruto, ser-lhe-á por mantimento em toda a face da terra, então aqui ele disse, então aqui inclui tudo, inclui inclusivemente a árvore da ciência do bem e do mal. Ele disse bem claro, de toda árvore comerás livremente. Não há restrição. Então nós vemos aqui que não tem restrição nenhuma. Não tem nenhuma restrição. Nós podemos ver também, aqui no capítulo, deixa eu ver aqui, 3, 6, não, 2, vamos ver aqui. Mesmo capítulo 16... (2, 16). E ordenou o Senhor Deus ao homem, preste bem atenção, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comereis livremente. Veja bem, de toda a árvore do jardim comereis livremente.
de toda a árvore. Então a árvore da ciência do bem e do mal também está incluído nesse toda a árvore, porque é toda, que não teve restrição. E logo no versículo 17, já diz aqui, ó: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então aparentemente é uma contradição. Aparentemente. Por quê? Porque no lugar ele diz que não deu restrição alguma. De toda a árvore você vai comer livremente, de tudo. Toda árvore que dê semente, que dê fruto, está livre. Vocês estão livres para comer, fazer o que vocês quiserem. Mas logo em seguida, restrição. Logo no versículo 17, de capítulo 2, 17, ele já diz: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então veja bem, fica uma coisa meio estranha, porque no lugar ele diz que pode comer de tudo, que não tem restrição alguma. E já em outro versículo já tem restrição, já existe um mandamento ali. Então o que foi que ele me mostrou sobre isso? Que na realidade Deus tem duas leis. Existe uma lei perfeita de Deus, que essa o homem não pode quebrar. Ninguém pode quebrar. Não pode ser quebrada de forma alguma. Dentro dessa lei perfeita, por que ela não pode ser quebrada? Porque não há restrição, não há como ser quebrada. Porque Deus, ele é maior do que o universo, maior do que tudo. Se ele é maior e o homem é menor do que um grão de areia, como o homem pode quebrar a lei de Deus? Não há cabimento. É a mesma coisa de se falar que uma formiga pode quebrar a sua lei. Uma formiga não pode quebrar a minha lei. Eu sou muito maior do que ela. Ela não tem poder para quebrar uma lei humana. Assim é o homem também. Não tem como o homem quebrar a lei de Deus. Porque Deus é milhões de vezes maior do que o homem. Então, veja bem. Então, nós podemos chegar à conclusão que há duas leis diferentes. Há uma lei para o homem, há uma lei menor e a outra lei maior, do mesmo Deus. Existe uma lei secundária de Deus. Existe uma lei perfeita de Deus que está sobre todas as coisas, que não pode ser quebrada de hipótese alguma. Existe uma lei transitória. Existe uma lei secundária. Existe uma lei menor que Deus ordenou. E essa lei pode ser quebrada. Mas, porém, veja bem, quando o homem quebra essa lei, o homem ainda está amparado por uma outra lei que ele jamais quebrou. Por quê? Quando Deus disse: de toda árvore, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, essa lei pode ser quebrada. Mas antes dessa lei foi dada uma outra lei, superior a essa. Essa não pode ser quebrada, porque essa não há restrição. Não há como quebrar. Essa lei que nós vemos aqui no capítulo 1 de Gênesis e versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra. Sobre a face de toda a terra. Quer dizer, não há restrição nenhuma. Então quer dizer que essa lei veio primeiro. Antes que foi dado uma lei com restrição, foi dada uma sem restrição. Então veja bem, quando o homem quebrou essa lei dos mandamentos, mas não quebrou uma lei anterior que não tem restrição, que não foi dada restrição. Então veja bem, agora eu pergunto, mas por que o homem quebrou essa lei? Porque o homem foi feito
Deus formou o homem do pó da terra, Deus formou o homem para quebrar essa lei. Essa lei foi feita exatamente com este propósito. Aquela árvore da ciência do bem e do mal foi colocado ali por um propósito perfeito de Deus. Por uma lei perfeita, e essa lei perfeita de Deus, ela concordava, essa lei, ela sendo perfeita, ela dizia, em sua perfeição, em sua totalidade, em sua perfeição, que o homem deveria quebrar essa lei inferior. Porque nós vemos que, se nós vemos esse mundo, você vê que tudo há uma dualidade. Ao bem e o mal, a luz e as trevas, Deus e o diabo, e assim por diante, homem e mulher. Sempre há dois lados, sempre há duas leis, sempre há uma coisa oposta à outra, em tudo aqui. Por que há nisso? Porque tudo começou assim. Essa foi a forma que Deus fez o homem. Deus rege toda a natureza, todo o universo, através de duas leis. Uma lei menor, uma lei transitória, e uma lei eterna. Uma lei total, uma lei eterna, que ninguém pode quebrar, porque não há como quebrar essa lei. E há uma outra lei que pode ser quebrada. E quando Deus, isso que me intrigava, porque eu dizia, como Deus pôde colocar no jardim do Éden o homem, a lei que tinha feito, e colocar uma árvore ali proibida, uma árvore do pecado, uma árvore proibida que não podia ser, que eles não podiam comer daquele fruto, que era proibido eles comer daquele fruto. E ainda por cima colocar uma serpente ali ainda para tentar eles, para derrubá-los. Então, veja bem, irmãos, Deus sendo onisciente, ele não sabia que realmente, se Deus colocasse ali uma árvore da ciência do bem e do mal, colocasse uma serpente ali para induzi-la, ele não sabia que eles iam ser induzidos e iam cair? É claro que ele sabia. Deus sabia. E Deus formou eles para isso, para esse propósito. Deus formou eles já com este propósito. E dentro da sua lei perfeita, Deus já estava na sua, vamos dizer, na sua consciência perfeita. Ele já fez o homem exatamente para acontecer aquilo. Então, quando o homem, ele comeu daquela árvore, quando a mulher ali comeu daquela árvore, aquilo já estava previsto por Deus. Deus já sabia que isso ia acontecer. E isso é o que Deus queria em sua vontade perfeita. Ele queria que isso acontecesse. Mas havia uma lei que era contrária àquela lei perfeita. Por quê? Agora veja bem. Por que Deus tinha duas leis? Uma lei que contrariava a outra. Na realidade, ela não contraria. Aparentemente ela contraria. Aparentemente. Por quê? Porque quando Deus fez o homem, Deus não idealizou que o homem ficasse daquele jeito. Ele criou um homem para ser totalmente perfeito. Um homem para ser semelhante a ele. Por isso a Bíblia diz, se nós vermos aqui em Gênesis capítulo 26, diz aqui, ó: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então você vê aqui, que no versículo 26, diz aqui, ó: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Mas quando você vem no versículo 27, diz aqui: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Mas aqui já não fala nada de semelhança. Quer dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aqui diz: e fez Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus. Ali apenas imagem, não semelhança. E aonde está a semelhança? Semelhança é futura. Então ali estava apenas a imagem de Deus. Quando o homem caiu, o que caiu foi a imagem de Deus e não a semelhança de Deus. Por que caiu a imagem de Deus? Caiu para passarem por um processo. Para chegar a ser a semelhança. Porque a semelhança é lá no fim. Aqui no princípio, por isso ele diz: eu sou o princípio e o fim. Então lá no fim está a semelhança. No princípio Deus criou o homem, Deus deu a lei. Façamos o homem, idealizou. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas quando fez, o homem somente tinha semelhança. E não se fala que o homem era imagem, que era semelhança de Deus. Fala que o homem tinha apenas a imagem. O homem tinha apenas a imagem de Deus. E não a semelhança de Deus. Então, Deus estava no plano de Deus que o homem caísse, que o homem pecasse, que o homem transgredisse, que o homem morresse. Tem muitas pessoas que dizem: não, mas eles não morreram. Realmente eles morreram sim. Eles morreram para aquela vida que eles tinham no Jardim do Éden. Agora a vida deles era completamente outra, depois do pecado. Eles morreram para muitas coisas boas que eles tinham, e em forta disso, eles morreram para aquela comunhão que eles tinham com Deus, e passou a ter todo tipo de problema, e problemas que não tinha antes. Então eles morreram para a vida que eles tinham antes, e passou a ter uma vida totalmente inferior àquela que eles tinham no Jardim do Éden. Então, ali houve a morte. Naquele dia que eles comeram, eles se transformaram por completamente, já não eram mais os mesmos. Mas tudo isso já estava no plano de Deus. Porque ninguém pode quebrar a lei de Deus. Ninguém pode contrariar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é perfeita. E tudo que ele faz é perfeito. Segue um padrão de total perfeição. Então não há como ser quebrada a lei de Deus. Então na realidade o homem nunca quebrou a lei de Deus. Essa lei quebrada é uma lei transitória. É uma necessidade. O homem teve que entrar no pecado. Para quê? Para que Deus pudesse trabalhar com ele e levar a ele a alcançar o objetivo final. Porque o objetivo final é que o homem chegasse a ser semelhante a Deus. Porque nós vemos aqui no versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, só a imagem. Mas, aqui no versículo 26, diz aqui, ó, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, que foi feita aqui no versículo 27, e semelhança. E semelhança. Então, a imagem e semelhança. Mas no versículo 27 diz que a única coisa que surgiu ali foi só a imagem. Não diz que tinha nada de semelhança. O homem não era semelhante a Deus. O homem só tinha a imagem de Deus. E, veja bem, então, quando o homem caiu, quando o homem pecou, na realidade, aparentemente, ele pecou contra Deus. E ele pecou mesmo, contra uma lei transitória, contra uma lei menor. Mas contra a lei principal, contra a lei eterna, não. Contra a lei eterna não há como pecar, não há como transgredir, porque a lei eterna é a perfeição de Deus. Tudo que ele faz ainda diz aqui, e tudo que ele fez, ele diz: eis que tudo é muito bom. É muito bom. Se tudo é muito bom, como o homem cair? Como o homem cair de algo que Deus aprovou? Que Deus diz: está aprovado, minha obra está aprovada.
e de repente dá um defeito terrível desse, de repente eles cai tudo por terra, morre tudo. Não, Senhor, tudo já estava programado por Deus antes que ele começasse a fazer o homem. Ele já sabia que o homem teria que cair. Para que cair? Para que o homem chegasse na perfeição lá no fim, chegasse à semelhança de Deus lá no fim. Então foi isso a conclusão que eu pude chegar aqui através dessas escrituras. Então veja bem, outra coisa também, provando que realmente Deus queria que o homem caísse realmente. Por quê? Porque nós vemos que depois que o homem caiu, depois que o homem caiu, o que Deus disse? Deixa eu ver se consigo achar aqui no... Deixa eu ver aqui. Bom, Deus disse aqui. Diz no versículo, diz assim, ó. Eis que o homem agora é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Depois que o homem caiu, o que Deus disse? Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. O homem agora é como um de nós. Mas não disse aqui que Deus queria fazer o homem como ele? Diz aqui, ó. Diz Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eis que agora o homem é como um de nós. Então quando o homem caiu, que o homem chegou a ser como Deus. O homem, quer dizer, se aproximou, quer dizer, avançou no que Deus queria que acontecesse com o homem. Então, na realidade, a queda do homem foi com o propósito de Deus, que o homem fosse muito melhor do que aquela criação antiga. É como se o Deus fizesse uma imagem do homem, vamos fazer uma comparação, fizesse uma imagem apenas, porém uma imagem sem vida. E para que aquela imagem pudesse ter vida, Deus teria que quebrá-la, moê-la e tornar a fazer de novo, de uma outra forma, de uma forma com uma lei diferente, para que ele chegasse àquela conclusão. E é exatamente isso que aconteceu. Deus, então veja bem, irmãos, quando me veio essa interpretação, isso que eu estou dizendo aqui, eu não li nenhum livro e não estudei nenhum tipo de conhecimento, de ciência, nada. Simplesmente me veio esse entendimento. E quando me veio esse entendimento, então a primeira coisa que me ocorreu foi, bom, então se Deus, aquilo estava no plano de Deus, a queda estava no plano de Deus, a queda do homem já estava no plano de Deus antes mesmo que ele fizesse o homem. Então quando na realidade o homem caiu, na realidade ele não pecou contra a lei perfeita de Deus, ele pecou simplesmente contra uma lei provisória, com a lei secundária, mas não contra a lei principal. Sobre a lei principal estava tudo correto. O homem tinha feito exatamente o que a lei principal dizia que ele tinha que fazer. Tudo correndo perfeitamente do jeito que tinha que ser. Não tinha nada errado, estava tudo correto. O que estava errado era contra aquela lei secundária. Então eu disse, indaguei com Deus. Estava ali começando orando a Deus um dia e comecei a indagar essas coisas. E eu disse, Senhor, mas se tudo está na sua vontade, se tu fez, então na realidade Adão e Eva não teve culpa nenhuma de ter caído. Aí a resposta me veio no coração. Não, eles não teve culpa nenhuma. Realmente eles não teve culpa. Bom, se eles não teve culpa e foi a vontade de Deus, então o culpado é Deus. Então Deus foi o culpado deles ter caído, porque eles caíram para cumprir uma lei perfeita. Eles cumprindo uma lei
uma lei perfeita que eles não conheciam, que não foi dado a eles, foi dado essa lei inferior. Mas essa lei inferior, ela é regida por uma lei superior. Ela é simplesmente uma sombra de uma lei superior àquela. Então eu disse a Deus, Senhor, mas então no caso, eles não foram culpados. Então quem foi culpado? Então o Senhor foi culpado de eles fazer isso. Aí Deus disse, exatamente. Me veio no coração. Exatamente isso. Eu sou culpado deles ter feito isso. Não foi culpa deles. Aí eu disse, Senhor, mas se não foi culpa deles, e aquele foi o pecado original, que deu origem a todos os demais pecados, então também os outros pecadores, que veio após aquilo, que têm cometido pecados terríveis, também eles não são culpados. Eles não têm culpa do pecado. E Deus disse, exatamente, eles não têm culpa. Eu falei, bom, se eles não têm culpa, mas quem tem culpa então é o Senhor que tem culpa. Deus disse, me falou no coração, poxa, exatamente, é exatamente isso, você está exatamente correto. Aí eu disse, Senhor meu Deus, e aquelas crianças que morreram sem ter como se defender, sem saber nem o que estava se acontecendo nos dias do dilúvio, nos dias de Sodoma e Gomorra, que morreram ali inocentemente. Quem foi o culpado então? Então o Senhor que foi culpado de tudo isso? Deus me falou no coração, exatamente isto, eu fui o culpado de cada uma daquelas mortes. Aí veja bem, aí eu perguntei, Senhor, e aquelas criancinhas lá na África, Senhor, que morreram de fome, milhares morrendo de fome? O Senhor que é culpado disso, Senhor? Ele me disse, sim, eu que sou culpado disso. Tudo foi por minha vontade que aconteceu isso. Aí me sobreveio como que uma revolta, uma certa revolta. Eu pensei, puxa vida, então Deus parece um monstro. Porque como pode Deus fazer uma coisa dessa? Como pode acontecer uma coisa dessa? Se eles não tiveram culpa, como eles podem morrer de uma forma tão terrível como essa? Eu comecei a pensar assim. E na mesma hora me veio uma certa palavra da Bíblia. Eu compreendi uma certa palavra da Bíblia que me disse, que eu lembrei naquela hora uma palavra, não se estribe em teus próprios entendimentos. Creia no Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. E eu fiquei assim, um pouco que revoltado, mas confiante, que havia uma explicação coerente sobre esse assunto. E eu lhe perguntei, Senhor, mas se tu é culpado de tudo isso, Senhor, puxa vida, Senhor, onde está então a sua misericórdia? Onde está então o seu amor? Aí me veio uma tremenda revelação. Então ele me disse, sabe aquelas criancinhas que morreram de fome? Milhares de criancinhas durante toda a história, que morreram em guerras, fome, pelo dilúvio, por todas as coisas. Sabe quem eram aquelas criancinhas? Eu disse, não. Ele disse, aquelas criancinhas era eu que estava ali. Aquele pai de família que morreu, que chorou vendo as suas criancinhas sem ter o que comer, morrendo. Era eu que estava naquele pai de família. Era eu que estava sofrendo ali. Aquelas pessoas que desejaram, clamaram por justiça, por graça, e morreram sem conhecer, sem saber o que estava acontecendo. Sabe quem estava ali? Era eu quem estava ali morrendo. Eu estava em cada uma daquelas crianças que morreram no dilúvio.
Eu estava em cada uma daqueles inocentes que pagaram com a vida por uma lei que eu mesmo criei. Mas eu mesmo estava neles pagando cada coisa, cada consequência dessa lei. Foi para isso que eu fiz o homem. Para ser semelhante a mim. Para que eu estivesse neles e ele estava em mim. Eu estava em cada uma daquelas pessoas que sofreram, que morreram injustamente. Eu estava em cada uma daquelas pessoas, embora elas não sabiam, embora eu próprio estava inconsciente nelas, mas era eu que estava ali. Foi eu que paguei. Eu estava em Eva quando ela foi enganada. Eu estava em Adão. Eu estava em cada um. E ele disse, e da mesma forma eu estou em você agora, e estou em cada um que geme pela justiça, que está sendo injustiçado neste momento. É eu que estou sendo injustiçado ali. É eu que estou pagando o preço do pecado ali. Porque tudo o que aconteceu foi porque eu quis que fosse assim. Então é eu que estou em cada um. Por isso, Adão e Eva, eles teve que pecar, para que o pecado abundasse sobre a terra, para que o pecado mostrasse toda a grandeza da sua crueldade, para que ele pudesse ser destruído. E quando o pecado fosse destruído e as pessoas ganhassem consciência, a consciência fosse desperta novamente, a vida voltasse. Porque hoje as pessoas estão mortas, não compreendem a verdade sobre mim. Mas a verdade é que eu estou dentro de cada um. A verdade é que eu estou dentro de cada um dos meus filhos. Então eu estou pagando. Porque a minha palavra diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então veja bem, tudo está dentro dos controles. Tudo está corretamente como eu previ que seria. Tudo, nada fugiu da minha vontade. Tudo está correndo corretamente. E por isso, Jesus veio ao mundo. Por isso ele veio para mostrar. Porque Jesus, quando ele veio aqui, nesse mundo material, nesse mundo natural, nesse mundo nosso, ele veio como um reflexo do que há dentro de cada um. Por isso ele diz, o reino de Deus está em vós, está entre vós e em vós mesmos. Mas vós não pode compreender isso. Mas Deus está em cada um. Deus está em cada um. E isso é a obra, a nossa obra é a própria obra de Deus. Deus está trabalhando através de cada homem e mulher. Deus está trabalhando através de cada um dos seus filhos. Por isso, meu irmão, quando aquelas crianças lá da África, lá da Etiópia, que morreram de fome, não teve como se defender, morreram amínguas. Quando ela se levantar lá do outro lado, na ressurreição, que ela olhar para trás e dizer, puxa vida, eu não sabia quem era eu, mas agora eu estou vendo. Se eu tivesse 10 mil vidas, 10 mil vidas eu daria. Se eu tivesse que começar tudo de novo, eu começaria, para que hoje eu estivesse aqui, aonde eu estou agora. Para que hoje eu pudesse estar compreendendo essas coisas que eu compreendo agora. Que naqueles dias eu achava que era uma injustiça, que Deus era injusto.
mas agora eu vejo o tamanho da sua graça, da sua justiça, porque agora é Ele que está em mim, Ele é eu e eu sou Ele. Então é isso, meu irmão. Deus desejou criar o homem à sua imagem. Deus criou o homem à sua imagem, mas o desejo é que o homem fosse à sua semelhança. O que pode ser semelhante a Deus? Só Deus. Para ser semelhante a Deus, tem que ser o próprio Deus. Então ali todos serão como Ele. Não haverá diferença. Por isso Jesus em sua oração ele disse que todos, Pai, sejam um só, como eu e tu somos um. Nenhuma diferença. Um só, não há um maior, um menor, não. Ali todos são iguais, todos um. Uma família, a família de Deus. Nós somos a família de Deus. Tudo está no controle de Deus. Não tem nada que fugiu ao controle. Não tem nada por acaso. Tem muitas pessoas que dizem, mas Deus parece que fez a humanidade, fez as pessoas e abandonou tudo. Não, Senhor. Deus está trabalhando dentro de cada um, com cada coisa que você faz, tudo. Ali está o dedo de Deus trabalhando. Deus está em todas as coisas, em todos. E por fim, Ele se levantará e ressuscitará dentro de cada um de nós. Uma consciência que nós não conhecemos vai ressuscitar. Uma consciência que nós temos, porém ela está morta. E ela ressuscitará. Quando ela ressuscitar, você saberá quem é você.